Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero agradecer a você aí que está assistindo os nossos vídeos, você que já nos acompanha aqui, que já é inscrito, você que está visitando, está convidado a se inscrever também aqui no nosso canal. Muito bem, a proposta desse vídeo aqui é explicar para alguns, em especial alguns que talvez não conheçam, o que são as testemunhas de Jeová. Porque muitas vezes a gente fala, né, sobre as testemunhas de Jeová, fala sobre torre de vigia, usa algumas expressões que talvez alguns não conheçam. E talvez você já tenha escutado falar sobre testemunhas de Jeová. É muito comum nós vermos, né, os membros dessa organização religiosa trabalhando nas ruas, usando aqueles carrinhos de publicações para distribuir suas literaturas bíblicas, né, que eles entendem que estão divulgando ali o seu conhecimento bíblico. Muitas vezes também nós fomos abordados, ou você talvez tenha visto, quando eles vão de casa em casa, né, propagando ali a crença que eles têm. Então o que realmente é esse grupo, né, que muitos conhecem? Muitos fazem piadas, fazem paródias, fazem piadinhas, né, sobre o fato de baterem na porta e está incomodando no domingo de manhã, etc. e tal. Mas do que se trata exatamente? Então, nós vamos, resumidamente, explicar a sua estrutura organizacional de uma forma assim, bem simplificada. Talvez a gente vai fazer outros vídeos explicando um pouco qual é a sua estrutura interna, a sua dinâmica de funcionamento, doutrinas e etc. Então, basicamente, Testemunhas de Jeová diz respeito a um grupo religioso que foi iniciado. Isso nós estamos falando do ponto de vista histórico, não do ponto de vista da crença deles. Porque segundo eles creem, né, e ensinam, a sua liderança ensina nas suas publicações, eles acreditam que as Testemunhas de Jeová sempre existiram, desde Jesus. Jesus é a primeira das Testemunhas de Jeová, né, assim, para poder dar um pano de fundo da origem do termo. Então eles ensinam lá internamente, entre eles, que Testemunhas de Jeová sempre existiu. Primeiro foi Jesus no mundo espiritual, e aqui no mundo carnal, terrestre, Abel foi a primeira das Testemunhas de Jeová. Você pode conferir isso numa das suas literaturas, que é o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino, lançado por volta de 1992, que tinha o objetivo de contar a história das Testemunhas de Jeová, certo? Agora, historicamente falando, dentro de um contexto, né, da nossa história moderna e contemporânea, as Testemunhas de Jeová, como grupo organizado, iniciou tecnicamente em 1870, com um jovem conhecido como Charles Taze Russell, lá nos Estados Unidos. Então, Charles Taze Russell e sua família eram da congregacional, eram também presbiterianos, e aí ele se desiludiu. É assim que mais ou menos resumimos a história de Charles Taze Russell. Ele se desiludiu com as religiões, e aí decidiu abandonar todas as religiões e fazer o seu estudo da Bíblia sozinho. Depois de ouvir um discurso de um adventista, um pregador adventista chamado Jonas Wendell, ele então reavivou sua fé, montou um grupo de estudantes que passou a ser conhecido como Estudantes da Bíblia, a partir de 1870, e se associou com alguns que eram também adeptos da Igreja Adventista, formou algumas sociedades e começou a editar o que veio a ser conhecido hoje como a revista A Sentinela, Watchtower, em 1879. Mas a estrutura jurídica da associação, ou da Sociedade Torre de Vigia, que é a entidade jurídica que coordena as atividades no mundo todo das Testemunhas de Jeová, começou mesmo em 1884, como Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. É a sociedade mais antiga jurídica dessa organização religiosa. Ao longo do tempo, várias outras associações jurídicas ou sociedades foram formadas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, as nomenclaturas modificaram por questões de terminologia jurídica, mas era conhecido como Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados aqui do Brasil. Passou a ser conhecido mais como Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Então o termo mudou de sociedade para associação, mas o fundamento é o mesmo.
Então, o seu primeiro presidente conhecido e ensinado dentro dessa organização foi Charles Taze Russell. Existem controvérsias de que outro tinha um nome lá como o primeiro presidente, que era o majoritário nas ações, mas isso é uma questão a ser discutida. Dentro do contexto de que todos conhecem e todos concordam, Charles Taze Russell foi o primeiro presidente e dominou até a morte dele em 1916. Ele foi o principal escritor, distribuidor de publicações, tratados, revistas, né, manchetes, notícias nos jornais. Ele tinha também coluna, era colunista, enfim. Morreu em 1916 e a partir de então assumiu, logo em seguida, em 1917, o seu sucessor foi conhecido como Joseph Franklin Rutherford, que era advogado, mas também atuava como juiz, assim, honorário, né? De vez em quando ele atuava como substituto, então passou a ser muito conhecido como juiz Rutherford, e dominou como presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados até a morte dele em 1942. De 1942 até 1977, o terceiro presidente foi o Nathan Knorr, conhecido mais assim. Não era conhecido pelos membros e por muitos outros como alguém muito carismático, como era o Charles Taze Russell, que tinha uma postura mais mansa, que era até conhecido como Pastor Russell, devido à sua tranquilidade ao ensinar, ao falar, né, era uma pessoa solícita, né, sua solicitude. E um contraste dele foi o segundo presidente, que era o Rutherford, mais conhecido por ser uma pessoa mais durona, mais firme, né? Tinha aquela postura mais militar. E veio então o terceiro, que era Nathan Knorr. O que mais destacava em Knorr é que ele era um bom administrador, ele sabia criar, né? Assim, organizar, era um bom organizador e, portanto, ele fundou várias escolas, como a Escola Bíblica de Gilead, em 1943, a Escola do Ministério Teocrático, que é mais local nas congregações, a Escola Bíblica de Gilead, que funciona até hoje. Antigamente, né, em Gilead, passou a ser em Paterson, agora lá na atual sede mundial, em Warwick, e também em Walkill. Então, ali naquelas cercanias tem uma escola chamada em Paterson, a Escola Bíblica de Gilead, que forma os missionários que vão ser enviados ao redor do mundo. Nathan Knorr, então, dominou como presidente da estrutura da Sociedade Torre de Vigia. Até aquela época, até 1909, e até o final dos anos 90, até em 2000, todos os presidentes da Sociedade Torre de Vigia também eram os presidentes da estrutura teológica, teocrática, desta organização, chamada assim. O que quer dizer isso? Eles tanto dominavam na parte jurídica, administrativa, como das partes de ensino, espirituais. Entendeu? Então não havia assim, uma distinção entre o corpo governante dominava tudo, toda a estrutura dessa organização, Sociedade Torre de Vigia. E aí Nathan Knorr morreu em 1977, se não me engano, em junho. A partir de então, o quarto presidente, que era considerado um grande erudito, Frederick W. Franz, ou William, acho que é William, se não me engano, começou então a atuar como presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de 1977 até 1992, na sua morte. Ele era considerado um erudito porque ele foi um dos grandes mentores, um dos grandes criadores de várias doutrinas e profecias e interpretações da Bíblia que serviram assim de base para a crença fundamental de muitas das testemunhas de Jeová que existem até hoje. Muitos estão vivos até hoje, né? Muitos que pegaram, eu, por exemplo, quando eu entrei para a organização Torre de Vigia, o Frederick Franz ainda estava vivo, ainda vivia. Que foi no final dos anos 80 que eu comecei a me associar, né, com a organização Torre de Vigia, e ele ainda estava vivo. Depois que ele morreu em 1992, o quinto presidente, então, Milton Hanschen, que atuava como secretário, e ele foi também atuante na época do Knorr, viveu ali por muitos anos junto com o Knorr, com o Franz, que era o vice-presidente, ele foi secretário. Então ele passou a ser o presidente da Sociedade Torre de Vigia,
de Bíblias e Tratados de 1992 até o ano 2000, aproximadamente ali em finais dos anos 2000. Então ele faleceu por volta de 2002, né? 2002, 2003, teve a sua morte. Mas aconteceu algo interessante ali no final dos anos 2000, que foi a mudança do século XX para o século XXI, que a estrutura da organização da Sociedade Torres de Vigia modificou-se. Ou seja, se desvinculou os presidentes, a junta de diretores se desvinculou do corpo governante, que era conhecido assim. Os presidentes da Sociedade Torres de Vigia, os seus diretores, a alta cúpula, os mentores, eram conhecidos desde os anos 70 como corpo governante. Portanto, o corpo governante dominava tanto a parte jurídica quanto a parte de ensino. A partir de 2000 para cá, isso se desvinculou, se desmembrou. Houve então uma parte jurídica, a junta de diretores, um grupo de homens que cuidavam das partes administrativas, burocráticas, e a outra que aparecia dando discursos, ensinando, sendo os responsáveis pelas doutrinas. Esses eram o corpo governante, que funciona assim até hoje. O presidente então da parte jurídica, depois do Milton Henschel, com essa mudança, passou a ser o Don Adams, que continua, se não me engano, até hoje. E a partir dali, o corpo governante vem atuando então apenas como um corpo de homens que ensinam, como sendo, assim, fazendo uma comparação, assim como eram os apóstolos, né? Eles colocam dessa forma. O corpo governante está para as testemunhas de Jeová como os apóstolos estavam para os cristãos do primeiro século. Mais ou menos assim que eles visualizam a sua estrutura hierárquica. Então é assim que funciona essa organização. Agora, existem os outros detalhes que nós vamos falar, mas em outros vídeos, como é que funciona as congregações espalhadas, né? Como é que está distribuída mundialmente, suas crenças principais que norteiam a fé dos membros que chegam hoje, se não me engano, a cerca de 8 milhões no mundo todo. Bem, eu agradeço aí a atenção de vocês para esse vídeo. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.